Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Letite Cook, canal de culinária. É tempo de verão. Hoje vamos conservar tomates. Para isso, precisamos de manjericão, pimenta, sal, açúcar mascavo, um pouco de caldo de carne, um pouco de aceto balsâmico envelhecido, extrato de tomate, alho, louro, cebolas e tomates. Alguns potes de conserva e água gelada. O verão é ideal para conservar tomates. Vocês podem comprar tomates enlatados, mas ao fazerem em casa, o sabor é totalmente diferente. Os italianos diriam: Meu Deus, ele está colocando cebola, alho e louro, isso não deveria? Eles fazem o básico mesmo, né? Usam só tomates e manjericão e só isso. A gente faz de um jeito um pouco mais variado, né? Ou com um pouco mais de sabor, porque eu acho legal quando o molho já tem um pouco de gosto. Primeiro, eu tiro a pele dos tomates do ramo. Para isso, é só fazer um pequeno corte em forma de cruz na parte de baixo dos tomates, assim depois fica mais fácil de tirar a pele. Vocês já podem ver que tem simplesmente um X ali. Vou fazer isso rapidinho com todos. Os tomates estão cortados e agora é só cozinhar, ou melhor dizendo, vamos branqueá-los em duas etapas. Coloca só alguns de cada vez. Tinha até alguns estragados no meio. Claro que não vamos jogar fora. Se vocês tiverem outros tomates por aí, tipo tomatinho cereja, podem colocar junto também. Sim, usem tudo o que estiver sobrando na geladeira. Dá para cozinhar tudo junto muito bem. Agora vamos deixar ferver rapidinho. Dá para ver bem quando está pronto, quando aquele corte em cruz que fizemos começa a abrir um pouco. Sim, já vou mostrar para vocês. Não precisa ser por muito tempo, eu diria uns 15 segundos mais ou menos. Agora já começou, vamos testar agora. A pele sai super fácil e agora é só colocar na água fria. A água fria é, se forem preparar com cassé de tomate, comum na culinária mais refinada, que você só tira a pele do tomate e depois usa apenas os cubos de tomate sem pele. Sim, vocês têm que fazer exatamente assim, tirar. Isso é um pouco mais importante. Então, quando fazemos tomate com cassé, é um pouco mais importante que o processo de cozimento seja realmente interrompido. Porque depois queremos que a polpa do tomate ainda fique bem, digamos, firme, sabe? Ou com bastante textura. Claro, no molho de tomate isso não é tão importante. O importante aqui é tirar a pele corretamente. Então, eu já preparei alguns potes aqui. Sim, minha avó sempre, quando ela fazia isso, ela primeiro branqueava os tomates e depois branqueava os potes. Por que isso? Isso tem um motivo simples. Os potes esterilizados podem ser mantidos quentes, virados de cabeça para baixo, formando vácuo e ficando fechados. E realmente já estão limpos. Sim, claro que eles já estão limpos agora, mas ainda não estão totalmente esterilizados. O branqueamento é feito frequentemente para esse fim. Pasteurizar, sim, isso é basicamente a mesma coisa, pasteurizar. Aquecemos o molho de tomate acima de 80 graus, colocamos no recipiente, cria-se um vácuo e ele não estraga mais. E dura para sempre para vocês. Sim. Podemos distribuí-las também. É isso que quero dizer. Se aparecer uma rachadura assim, estamos no caminho certo. Beleza. Quando todas estiverem na água gelada, colocamos de lado. E agora é só colocar as tampas e os potes na água fervente. Sim. Também não tem problema se ainda tiver um pouco de gosto de tomate na água. Sim, a gente vai devolver isso depois mesmo. Agora eu coloco isso de lado por um instante, depois enxago com água fria e, enquanto isso, faço o molho. Primeiro as duas cebolas que, como eu disse, são opcionais. Se vocês forem preparar para crianças, eu já vou mostrar também. Melhor não usar cebola, usar menos ervas, menos temperos, deixar o mais básico possível. Sim, assim eles gostam mais. Vamos começar cortando a cebola. Vocês já sabem como fazer, não preciso mostrar, só lembrem de deixar o talo. Corte em fatias. Como vamos deixar a cebola dentro e não queremos bater o molho, né? Precisamos cortar ela um pouco mais fina, claro. Corte duas vezes na diagonal. Então, simplesmente corte para baixo. Eu ainda não mencionei o azeite de oliva na lista, mas vocês vão precisar de bastante azeite de oliva, isso é muito importante. Então, agora vamos colocar um bom tanto aqui na panela. Eu também usei um azeite de oliva de boa qualidade, viu?
E agora vamos deixar as cebolas cozinharem devagar aqui dentro, dando uma leve dourada. Estão vendo? O fogo está bem baixo, porque eu também quero ter um tempinho para cortar e descascar os tomates. Beleza, então vou mostrar rapidinho para vocês como preparar um tomate desses. A gente só vai descascar. Dependendo de quanto tempo vocês cozinharam, isso deve sair bem fácil. Aqui é só puxar a pele assim. Assim. Depois cortem levemente atrás só para remover a parte verde, que não é tão gostosa. E agora é só cortar o tomate em pedacinhos, tá bom. Corte sempre as metades em 6 partes, é suficiente, pois depois cozinhará junto. Vou fazer isso rápido, não precisam me ver cortando 3 quilos de tomate. Vou mostrar para vocês. Os tomates já estão cortados e as cebolas cozinharam o suficiente. Agora, primeiro eu adiciono o extrato de tomate. Vocês provavelmente já sabem, o extrato de tomate tem bastante acidez. Deixe queimar um pouco para que essa acidez desagradável saia. Sim, isso agora não é mais para o sabor. Tomates são muito saborosos, então vou cozinhá-los agora. Não faz sentido cozinhar em outro momento. Uso o extrato de tomate apenas para intensificar a cor. Em sabor, isso já basta. Vocês veem, é muito óleo, mas isso é exatamente o mais importante em um bom molho de tomate. Eu vou até colocar mais um pouco depois, quando terminarmos. Agora eu vou colocar um pouco de açúcar mascavo, né, justamente para neutralizar essa acidez agressiva. Usem uma luva se tiverem algum corte, porque a água do tomate arde nos cortes, ainda mais do que limão ou algo assim. Então tenham um pouco de cuidado. Agora a gente coloca aí umas 2 colheres de chá e deixa caramelizar um pouco junto. Deixamos o extrato de tomate fritar levemente. Sim? Por que eu adiciono caldo de carne? Para mim, os tomates, eu geralmente uso eles para lasanha. Sim, e aí eu acho que fica muito bom quando você já tem um molho já temperado. Se quiserem só purê de tomate, basta excluir esses ingredientes, fica bom igual. Sim, aí vocês vão ter só um molho de tomate puro, só com gosto de tomate. Assim vocês ficam um pouco mais flexíveis depois. Como tenho um uso específico em mente, isso funciona perfeitamente para mim. Agora eu vou deglaciar tudo com caldo. Quando ferver, podemos adicionar os tomates. Isso agora fica meio uma bagunça, porque sai muita água desses tomates, já que a gente quer manter as sementes e todo o suco dentro. Agora eu gosto de colocar um pouco de louro e alho, mas isso é totalmente opcional. Façam do jeito que vocês preferirem. As facas estão aqui, vejam se gostam. Coloque a faca em cima, incline levemente a lâmina para frente para não se machucar e depois é só dar umas batidinhas na faca assim. Isso já é suficiente. É só amassar um pouco o alho. Lembre-se da quantidade de dentes de alho e folhas de louro que está usando. No fim, vamos querer repetir isso. É só adicionar. Mexa uma vez. Eu tenho aqui, é isso que quis dizer antes. Eu também tenho aqui uns restos de geladeira. Sim, agora eu lavei bem eles. São tomatinhos pequenos, mas não vou descascar agora. Um pouco de casca não me incomoda. Vou cortar e juntar elas, pois não dá mais para comer assim. Vocês podem ver, elas já estão meio enrugadas. Comprei antes das férias. Vocês podem ver, elas já estão meio enrugadas. Mas para um molho de tomate, então, isso, é claro, não vai ser jogado fora. Todas podem entrar. Claro, vocês também podem descascar e tirar a pele, se tiverem algo assim. Mas eu vou dizer para vocês como é. Eu sou preguiçoso demais para isso. E para ser sincero, não faz muita diferença para mim. Agora eu gosto de adicionar sempre um pouquinho de aceto envelhecido no molho de tomate, ou vocês também podem usar um aceto comum. Só para equilibrar um pouco. Não precisa de muito, só um golinho mesmo. Depois adiciono um pouco de pimenta. Estou praticamente fazendo um molho de tomate, mas sem usar tomates cozidos ou em pedaços, senão isso se perderia. Eu já tenho um sabor bem marcante aí dentro. Por causa do caldo, do sal e da pimenta, já tem um pouco de potência. E agora 2 mãos cheias de sal por cima, porque afinal é bastante massa. Queremos um sabor marcante aí. Pronto, basicamente é isso com o preparo. Agora vamos deixar tudo descansar um pouco. Eu diria uns 45 minutos a 1 hora cozinhando bem devagar e depois a gente confere juntos.
Após quase 2 horas, o molho de tomate já reduziu. 1 hora teria bastado. Deixei cozinhando devagar, gravamos outro vídeo nesse tempo e agora está maravilhosa. Olhem só, ela ficou bem cremosa, reduziu até ficar cremosa, né? E ainda tem os pedaços maiores dentro, é claro. Mas o restante se transformou em um molho de tomate bem bonito. E eu já provei agora há pouco. Vou dizer uma coisa, usem isso como base para o molho, fritem carne moída, adicionem extrato de tomate e a bolonhesa está pronta. Não precisam temperar mais nada. Esse é o legal disso, você faz uma vez só em grande quantidade. Hoje eu só tinha 4 potes, normalmente eu faço sempre 15 potes e guardo no armário, mas nada é melhor. Vou colocar isso rápido no medidor para não bagunçar a pia. Ok, agora está fervendo, acabou de ferver. Isso é muito importante. E agora vocês colocam sempre um pouco em cada copo. Coloquem uns pedacinhos dentro. E agora é só colocar 2 folhas de manjericão no molho. 1 ou 2 grandes e uma pequena. Por que não colocamos o manjericão antes? Porque com o calor o sabor vai embora na hora. Então nem vale a pena. E se a gente colocar só um pouquinho agora, ele vai aromatizar maravilhosamente o molho e não vai estragar. Vocês podem diluir facilmente agora usando passata, então comprem uma dessas de tomate. Se a base ficou com um sabor muito forte, dá para suavizar ainda mais assim. Bom, isso não parece nada mal. Em termos de quantidade, vocês podem acertar direitinho se tivermos sorte. Agora é só fechar as tampas. E rotular direitinho, é claro. E quando é o molho. Quando está bem fechado, faço assim. Viro de cabeça para baixo e coloco atrás. Sim, deixe esfriar assim, pois agora se forma um vácuo. Assim, é como se tivessem feito conserva em casa. Sim. Então, meus queridos, está em conserva. Agora eu virei de novo. Agora podemos deixar esfriar com calma. E aí elas duram para sempre e mais um pouco, né? O ano inteiro, né? Então vocês podem realmente fazer o triplo dessa quantidade, aí fica tudo bem organizado. Comprar potes e depois colocar isso na sua despensa é melhor do que qualquer pílula comprada. O tomate. Divirtam-se com a receita, queridos. Nos vemos na próxima semana. Aproveitem o sabor do tomate. Façam isso agora, pois é a melhor época dos tomates. Eles estão com um sabor encorpado e delicioso. Peguem os italianos, se encontrarem. Sempre acho que são os mais aromáticos. Façam igual. Eu garanto pra vocês, vocês vão adorar. E pra vocês italianos, por favor, não me odeiem muito por causa das cebolas e dessas coisas todas. Eu entendo que fazem diferente, mas essa é minha versão. Fiquem bem, tchau.